Vamos pedir a chamar o próximo painel. Matilde, vou-lhe pedir esta gentileza de chamar os próximos convidados. Pedro Alves. Pedro Sebastião. Falta um convidado. Que é o João Pissarra. Exatamente. Está aqui em cima. Eu também gostaria aqui de dizer que eu lancei aí um painel, tenho um painel consultivo que dá opiniões sobre várias coisas, nomeadamente sobre as fotografias de todos os palestrantes, e o meu painel é constituído por um vasto público de amigas minhas, são 3, e que elegeram a fotografia do Pedro Sebastião como a fotografia mais fotogénica. Pedro Sebastião, aquele fundo negro e o colorinho branco, de facto arrasou. Queria dar uma salva de palmas ao Pedro. O Pedro apostou comigo que eu não o consegui envergonhar e não consegui, efetivamente. Não é, Pedro? Espetacular. Isto passava-lhe já a palavra, que é para poder dizer coisas importantes. Faça favor. Já que estamos aqui na parte técnica, aqui a Matilde gosta muito de videojogos. Matilde gosta muito de videojogos. Não gostava, vai gostar, não é? Matilde, o Pedro organiza um evento de videojogos espetacular. Acho que ele vai-lhe arranjar um bilhete para si e para mim, para si de companhia, para nós irmos conhecer esse grande evento que é Lisbon Games Week. É assim, Pedro? Há dois eventos. Há 2 eventos. Conte lá tudo à Inês, à Matilde, que ela está em pulgas. Ok. Temos 2 eventos onde o ISCTE não sou só eu, portanto é um conjunto de pessoas, colegas, principalmente alunos, que participamos, colaboramos com outras entidades, outras organizações, que é o Lisbon Game Conference, que existe aqui no ISCTE, e no Lisboa Games Week temos o auditório ISCTE para dar formação, dar vários cursos de videojogos, ensinar a programar para os ciclos anteriores à universidade. Estás convidada, Matilde. E também e também o responsável. O pai, não é? Também. O pai estava muito preocupado porque a Matilde chegou aqui bem de saúde e sai daqui com tosse. Queria dizer ao pai que está tudo bem, há muitas pastilhas a circular. Vamos seguir. Obrigado. Ok. Muito bom dia a todos, ilustres convidados, ilustre Matilde, caros colegas. É um prazer enorme estar aqui num auditório destes, participar numa ação que se relaciona com o pensamento e com as emoções, sendo eu uma pessoa da área das tecnologias. Quando me lançaram o convite, pensei assim, o que é que eu posso dar de contributo para este público? Portanto, era um desafio para mim poder aportar algum valor a um público onde eu não domino esta matéria. Mas, como gosto de desafios, e desafios esses que começam aqui no ISCTE, ao nível até com o ensino secundário e até a ciclos anteriores, com um grupo de nossos alunos que dão um conjunto de workshops de ciência e tecnologia, divulgam ciência e tecnologia pelas escolas, fazemos convites e também estão aqui connosco, vamos às escolas com estes grupos, principalmente na área dos videojogos, de ensinar a programar, gamificação e a parte também com os drones e a parte também com alguma coisa de computação e também arduinos, alguns processadores que já vão dando ao nível da secundária e ao nível dos cursos técnico-profissionais. Também enquanto pai e também no Jardim Escola João de Deus, enquanto os meus filhos andavam por lá, me propus sempre dar, e que foi das lições mais difíceis que tive de preparar, não foi dar, porque gostei de interagir, mas era dar um conjunto de saberes tecnológicos a miúdos que começavam no primeiro ano da primária, segundo, terceiro e quarto,
ao longo de cada ano, e depois nos 2 filhos, faria isso, que foi um prazer enorme. Qual era o problema? É que eu tinha que pedagogicamente me preparar para conseguir passar bem a mensagem em função dos conteúdos que eles já sabiam. Levar-lhes coisas como comunicações móveis, comunicações via satélite, a parte de sensores, era algo que, como é que eu contava a história? Foi um desafio interessante, perdi mais tempo do que pensava, acabei por ganhar no fim, mas perdi para preparar e com muito me orgulho de ter dado esse contributo, que também foi um contributo para mim. Deixar aqui só 2 notas antes de avançar aqui para os slides, partilhar, portanto, relativamente a 2 notas que o Dr. Guilherme de Oliveira Martins indicou. Eu todos os dias aprendo também na minha sala de aulas e gosto de aprender, e quando não aprendo é porque emocionalmente não estou tão bem. Outra nota que eu deixava, que o Secretário de Estado aqui indicou, que era a parte da motivação e do insucesso. E nós temos, ao nível universitário, temos uma metodologia que é em todas as universidades que há precedências, e nestas precedências, às vezes há alunos que com insucesso não podem frequentar os anos seguintes. O que é que acontece? Eu vi nas palavras do Secretário de Estado exatamente aquilo que eu penso, que é, se eu não o deixo vir à aula, ele anda a repetir um ano ali com 2 ou 3 unidades curriculares, vai-se desmotivar, tem o carimbo de insucesso, não evolui. Portanto, furo um bocadinho o sistema e deixo-o vir à aula frequentar, para ver se ele continua a acompanhar o grupo, os colegas, com quem os tem acompanhado ao longo de fazer trabalhos e tudo. Bom, não me alongando muito mais, tenho aqui um conjunto de slides, podia estar aqui 1 hora, 2 horas a falar neles, não tenho esse tempo, vou tentar ser breve, alguns deles vou saltar, mas vou partilhar convosco. Isto é o conteúdo, essencialmente eu vou fazer aqui só uma pequena... Eu gostava de tentar aqui levantar um bocadinho para uma visão futura, que muitos de vocês sabem, já há muitos projetos, sejam projetos internacionais, sejam projetos nacionais, inclusive alguns projetos aqui dentro do ISCTE com colegas aqui dentro e também com organizações e com universidades fora e outras escolas, também já fazem na área das emoções e muito bem feito. Eu, por acaso, não participo em nenhum deles, mas tenho muita curiosidade por esta área. Para mim, fui sempre uma pessoa da área das comunicações, do processamento de informação. Foi com muito apreço que vi o meu colega Francisco aqui a falar do processamento de informação, que eu levei durante muitos anos processar informação. Não era informação, mas do ponto de vista teórico, os fundamentos, a modelação é exatamente a mesma coisa. E isso fascina-me de levar como é que eu, com o processamento de informação, consigo entender a mente humana. Ok? Pronto, era um bocadinho isso. Vou saltar aqui isto. Eu vou tentar ver se a gente pode disponibilizar os slides. Vocês arranjam no dicionário, mas por acaso tive curiosidade de ver o que é que era a palavra emoção e tentei ir ali buscar uma definição. Relativamente a drivers para a evolução, há uma coisa que se chama velocidade. E velocidade está na ordem do dia. Eu às vezes até brinco com colegas meus psicólogos que eu digo que eles tratam de um problema de stress. E eu digo que o problema de stress para mim, enquanto engenheiro, é um problema de velocidade. Velocidade esta que a Terra continua a ter 24 horas para dar a volta completa, o Sistema Solar os 365 dias, dependendo do ano, e a velocidade na crosta terrestre aumentou bastante. E aumentou bastante desde o transporte, desde o levar a mensagem, até à capacidade de processamento. Relativamente a esta matéria, relativamente a isto, portanto, velocidade de comunicação, há duas situações que são fundamentais, que é velocidade de comunicação, se eu consigo comunicar com muita velocidade do processamento de informação e, como nós queremos implementar coisas e as coisas têm que aparecer produtos, processos ou serviços ou sistemas, precisamos de ter velocidade também em implementá-los. Só a nível, tenho aqui tentei não colocar aqui expressões, não colocar aqui nenhum palavreado, apenas uns bonecos que peço desculpa de não fazer as referências a eles aqui, mas devido à preparação disto ter sido em tempo real, deixei essa parte de lado que qualquer um de vocês obtém isto na net. E deixava aqui a parte da comunicação, processamento, sensores, atuadores e materiais. Isto é o essencial para a gente conseguir, do ponto de vista tecnológico, evoluir, ok? E deixava aqui algumas coisas, dentro destas figurinhas, nós já conseguimos perceber que
e eu tenho esta figura que pode ser o cérebro humano ou podia não ser um cérebro humano. Podia ser um algoritmo mais ou menos sofisticado de uma máquina que a gente chama-lhe robô, chamamos-lhe uma máquina em si e que pode aportar valor e que pode interagir. E depois temos a parte também dos atuadores, a parte que é necessário pôr em ação, a parte de ler a informação e depois a parte de visualização e que serviço é que nós temos. Temos, ao nível da computação móvel, também uma evolução que vocês todos já apanharam isso, portanto, eu só estou aqui a tentar situar uma coisa para chegar um bocadinho à parte das emoções. E, portanto, toda esta caminhada na parte da mobilidade e poder comunicar com mobilidade, e há uns anos atrás eu apenas conseguia mandar umas pequenas mensagens ou apenas conseguia um canal de voz, eu hoje já consigo estar a viajar num carro do Porto para Lisboa, desde que não esteja a conduzir, pelo menos não convém, e consigo já estar a fazer uma videoconferência, já experienciei isto. Portanto, ou seja, às vezes não tem a qualidade ainda que eu pretendia, mas conseguimos fazer isso, temos vindo a evoluir. A quinta geração, portanto, prevê ainda conseguimos fazer isso com mais velocidade. Ou seja, eu vou dentro do comboio que qualquer coisa comanda 200 e tal km por hora e eu tenho que ter os meus serviços alocados. Portanto, que é isto em termos da parte da comunicação. Depois, por outro lado, também temos um conjunto de aplicações, seja para vários sistemas operativos que todos nós queremos pensar. Eu outro dia precisava de fazer uma medida com uma fita métrica. Não tinha uma fita métrica. Pensei, bem, vou buscar um bocado de cordel e faço aqui uma medida, mas nenhum cordel tinha. Lembrei-me, vou aqui ao Google a ver se apanho aqui uma aplicação que dá para medir no telemóvel. Lá apanhei uma com o telemóvel a fazer de régua. Portanto, há criatividade, é enorme que nós conseguimos apanhar por muitas aplicações. Depois, portanto, falei-vos aqui do eixo das comunicações, da mobilidade, da velocidade. Falo aqui também numa parte que é o conceito do Big Data. O Big Data ou, propriamente, o Data Science. Há muita malta que fala nisso no Data Science, eu também prefiro, porque envolve muito mais coisas. E desde a quantidade de informação que a gente tem que sacar, que nós, como seres humanos, vocês estão aqui à minha volta, se vocês estiverem com algumas manifestações, eu com a minha observação, com os meus sentidos, consigo perceber exatamente o que é que se está a passar à volta. Até eu, se calhar, também, se eu tiver alguma coisa, um conjunto de sensores e que eu conseguir recolher esta informação e enfiar esta informação dentro de um sítio que vai fazer este processamento, eu, se calhar, consigo chegar a alguma coisa interessante. Ok? Pronto, se calhar depois tenho muita informação, mas também se tenho poder computacional, se tenho velocidade computacional, também consigo processar mais próximo do tempo real. Outra parte, que é a parte ligada à computação ou à computação na nuvem, ok? Cloud Computing. Hoje em dia também já não queremos só ter capacidade de processamento nas nossas máquinas, seja no telemóvel, que é mais um mini computador, seja aqui num computador, eu já não quero saber que dispositivo é que eu tenho. Eu apenas preciso de aceder à informação, aceder aos outputs que aquilo me proporciona e, a partir daí, eu poder evoluir e já não quero saber porque isto está limitado na capacidade de processamento, ok? E quero partilhar. E quero ainda ter diversidade. Não quero só uma nuvem, quero mais do que uma nuvem. Há uma catástrofe, há um problema, uma nuvem vai abaixo de uma zona onde ela está implementada e eu automaticamente, geograficamente, tenho outro cenário a funcionar. Outra coisa muito importante nas tecnologias, que também depois na parte mais à frente podemos ver a importância disto. A parte da segurança e privacidade. Toda esta parte de recolher informação, apresentar informação, controlar máquinas com informação, se eu não tiver mecanismos seguros, isto pode ser uma catástrofe. Portanto, os ataques, quando a gente fala nos vírus, quando a gente fala em ataques, pensem o que é termos uma sociedade onde já estamos mais à frente e que realmente pode haver aqui algum problema pelo facto de não garantirmos mecanismos de privacidade e autenticação portanto, relacionados com a segurança. Imagens de vídeo. Toda a investigação científica muita dela tem vindo a ser feita nesta construção da imagem. Nós temos estes sensores, que são os olhos, que conseguem observar nesta gama de frequências, onde nós conseguimos ter a perspectiva da visão, e uma longa caminhada tem sido feita a este nível. Até já evoluiu mais, já evoluiu para o 3D, já evoluiu para a realidade virtual, para a realidade aumentada, mas, portanto, ou seja, porquê? O consumidor quer cada vez ter melhor qualidade, quer cada vez conseguir observar mais e melhor. Portanto, tem vindo um conjunto de normas a ser feito, um trabalho de investigação. Uma ressalva, estes pontos principais que eu aqui vos tenho estado a colocar são eixos prioritários de investigação científica que a Comissão Europeia e, portanto, que a Europa está alinhada com isto.
Portanto, por isso é que eu falei. Em termos de realidade virtual, já muitos de nós, isto já não é futuro, é uma coisa atual, portanto, todos nós já experimentamos coisas destas, já damos uns saltos de paraquedas a pensar que estamos a saltar de paraquedas e não estamos, e na realidade estamos a ver. Já vem a tosse, não é? Mas uma tosse devagarinho, que eu ainda preciso dizer mais qualquer coisa. Okay? Depois temos também a parte da realidade aumentada, que vamos, para além da imagem, vamos contendo, vamos colocando mais informação. E temos uma parte muito importante, que são os robôs, os veículos, os sistemas que autonomamente se conseguem controlar, que é o contexto da máquina controlar a máquina. Ou seja, o humano já não precisa. O humano, quanto muito, numa situação de alarme, pode intervir. Mas, havemos de chegar ao sistema que a máquina controla a máquina. Portanto, a essa altura. Portanto, aqui já todos vocês também conhecem, do ponto de vista dos veículos autónomos, há aqui um grande empenho das marcas, das empresas nesta matéria, a tentar estabelecer isto e a tentar perceber que a gente pode se meter dentro de uma caixinha e que de forma segura conseguimos ir a qualquer sítio. E chegamos à parte de uma coisa que eu acho fantástica e que é o passaporte para nós conseguirmos perceber exatamente o que trabalhar um bocadinho depois ao nível da caixa, que é a internet das coisas. E a internet das coisas fala-se em smart cities, fala-se em regiões inteligentes. E, portanto, isto tudo é fundamentado numa estrutura que é a internet das coisas. Estrutura esta que pode ser muito pensada como se estivéssemos a pensar nos sensores, nos atuadores. Portanto, os sensores principais, aqueles que a gente usa, mas depois ainda não sei qual é a designação que vocês utilizam na psicologia e nas neurociências, mas provavelmente também temos outros sensores como menos prioritários. Se eu sinto dor, se eu sinto prazer, de certeza que tenho alguns outros sensores que eu consigo obter essa informação. E a internet das coisas vai beber exatamente a isto, ok? Isto é a capacidade de processamento, isto são os atuadores, que é o que é que eu vou fazer atuar com base nesta informação e depois processada, e estas ligações são os meus sistemas de comunicação que eu tenho que utilizar para poder andar. Ok, mais um exemplo aqui aplicado. E, como também não pode deixar de ser, se nós fazemos tecnologia, se fazemos ciência e que essa ciência se transforma em tecnologia, também é muito importante produzirmos protótipos, destes protótipos irmos a produtos e pensarmos no mercado. Pelo menos o ISCTE beneficia disso, porque realmente junta aqui um conjunto de competências onde nós pensamos nisso. Porque às vezes esta coisa parece que é tudo só informação muito volátil, mas isto depois tem que dar alguma coisa física também. E já temos hoje em dia estas impressoras que nós podemos pensar, impressoras a 3D, este carro já foi feito todo numa impressora a 3D e eu posso ter um projetista, através da rede com este projetista eu posso escolher os melhores tipos do mundo que estão a desenhar carros, estão em Atlanta, por exemplo, e estão a produzir o meu carro, por exemplo, na República Checa e vão mandar o meu carro porque eu quero customizar aquilo. E se calhar passa por aí. E se eu sair dos carros, se eu pensar na parte da indústria farmacêutica, eu se calhar consigo ter um conjunto de químicos que, combinados de forma matricial, eu se calhar consigo fazer um medicamento para me passar as dores de cabeça. Ok? E dali a bocado, se eu preciso uma para as dores dos pés, ele também me faz. E eu se calhar já não preciso de ir à farmácia. Ok? Pronto. Isto é para onde nós caminhamos. Pronto. Depois é a parte da importância do digital, já aqui com a parte das emoções, portanto, aquela parte que hoje todos nós já vivemos com isto, que é exatamente temos os ícones e a partir disto, até reagimos. Eu às vezes olho para colegas quando veem isto, dão a rir, ou ficam tristes, ou ficam pensativos. Isto dá um prazer enorme perceber que há aqui já uma relação de homem-máquina, assim de uma forma suave, que há de ter outra dinâmica, mas é bastante interessante. E na parte das emoções, nós já estamos, agora entrando só aqui um bocadinho nisto, já estamos a entrar a este nível. Nós já conseguimos tecnologicamente perceber, medir as emoções. Está triste, seja em pessoas, sejam em animais de estimação, a gente já consegue perceber se está e conseguimos medir isso. Na parte dos robôs também já se consegue fazer alguma coisa e já tem alguns trabalhos feitos que também o próprio robô também já dá indicação se tem emoção e podemos. Temos também na parte do braço robótico, que se calhar já não é preciso um braço robótico, a indústria 4.0, está tudo muito a apostar na robotização e não precisamos de braços robóticos, se calhar precisamos de cenários, aqui é um braço, aqui é já um próprio robô. A parte emocional, este robô, queremos chegar a isto. Eu gostei de ver aquela senhora, eu vou-lhe oferecer um ramo de flores.
Este está muito atento. Portanto, ou seja, este é o caminho que a sociedade anda a tentar chegar a isto. E, levando um bocadinho para a sala de aulas, porque também aprender, saber, treinar e aplicar no presente e no futuro. E sala de aulas, o que eu gostaria de ter, se calhar, era um sistema de sensores. Tenho uma turma com 25 ou 30 e perceber se todos estão, da história que eu estou a contar, da forma como eu estou a contar, se todos estão a gostar dela. Ou se eu tenho que me servir de outros atuadores ou de outras ferramentas que lhes vai, no final da aula, ele não quer tomar atenção àquilo que eu estou a dizer, mas na realidade ele vai aprender de uma outra forma. Portanto, isso há que ter, é com realidade, é metendo os óculos, estar a ver em 3D, marca mais, fica a saber a matéria, ok, temos que nos adaptar. O que era interessante era adaptar isto em tempo real. Uma coisa muito utilizada, a parte da gamificação. Hoje em dia está muito, o professor já tem muitas ferramentas e começa cada vez mais a utilizar o esquema de gamificação nos vários níveis. Portanto, há prémios envolvidos, há a disputa e existe já muito isto a acontecer. Também, a nível da programação de jogos, e nós temos um caso concreto de um projeto que temos com uma escola secundária ali da zona de Torres Vedras, temos um projeto que eles desenvolveram na área da robótica, em que aquele projeto visa ensinar o pessoal a programar, logo das bases, mas mais, o projeto está tão bem feito que também visa ensinar os outros conteúdos programando. Já gastou as vidas todas. Quer dizer, Pedro, isso é extra. Bom, só o futuro, só um bocadinho o futuro. Queremos comunicar, se calhar não com o capacete, com os elétrodos, se calhar com alguma coisa que, do ponto de vista de radiação, permita eu fazer transferência de informação de homem e máquina, portanto, neste caso, robô. Se calhar aspiramos a poder conduzir qualquer veículo ou qualquer máquina só apenas com o pensamento, não com manipulos, e se calhar, do ponto de vista mais afetivo, se calhar isto poderá acontecer. Não sei quanto tempo, mas se calhar isto pode acontecer. A nível de máquina de prever o pensamento, isto parece assim uma coisa assim maluca, passa a expressão, mas não é. Nós hoje já deixamos muito rastro nas redes sociais. Se essa informação for toda apanhada para ser processada, se tivéssemos capacidade de conseguir analisar a atividade de cada pessoa, através de um sistema sem ser intrusivo, sem colar, e com capacidade de processamento, nós não era adivinhar de forma determinística, mas do ponto de vista estatístico ou estocástico, a gente se calhar conseguia prever que perante aquele cenário aquela pessoa estava a pensar nisto. Ali para o pessoal ali das forças de segurança pública, isto pode dar jeito. E ainda se calhar uma máquina para trabalhar a emoção. Ok? Portanto, isto do ponto de vista tecnológico é um bocadinho ficção, é futuro, mas que nós, na realidade, podemos aportar. Gostaria de agradecer, peço desculpa ter excedido estes minutos, é como eu disse, tentei acelerar. Gostaria de agradecer a vossa atenção. Se tiverem alguma questão que queiram colocar, terei o maior gosto em poder falar com vocês lá fora durante o dia de hoje e mesmo se precisarem, mandem-me um e-mail, estarei disponível e é com muito agradecimento que vos recebemos aqui no ISCTE. Muito obrigado. Pedro, foi o extra da fotogenia, não é? Pronto, tem direito. Nós vamos agora passar a palavra ao João Pissarra. João, por gentileza, estamos em pulgas, não é? Matilde. A Matilde estava aqui muito preocupada com o Pedro. Pedro estava muito preocupada com o Pedro. A Matilde... Estou bem. Também estava aqui preocupada. Isso é uma emoção muito bonita, estamos preocupados com os outros. Pode-se ter emoções bonitas aqui hoje, não é? Não há problema. João. Vamos usar 10 minutos? Diga. Vamos apontar para os 9 minutos e 59, está bem? Só para não nos entusiasmarmos. Boa tarde a todos. Gostava de agradecer o convite e expressar que é um gosto e um prazer estar aqui. Eu aceitei o mote que me foi proposto sobre liderança, escolas ou educação e comunidades e abdiquei de falar de forma muito formal sobre quadros teóricos mais ou menos sofisticados. E, portanto, vou falar-vos e desafiar-vos a pensar
sobre liderança e liderança no contexto escolar. 3 ideias gerais e depois alguns desafios bastante mais pragmáticos e bastante mais, digamos, contra aquilo que é a opinião, ou são muitas opiniões sobre liderança. A liderança é um fenómeno universal, não é específico da nossa sociedade humana, mas é seguramente um dos temas e um dos assuntos mais relevantes que nos tem acompanhado como espécie. E por isso encontramos muitas lições sobre liderança nos vários livros sagrados. Dito isto, quer dizer que o debate sobre as ideias de liderança tem uma história muito longa, mas a reflexão científica sobre a liderança tem um tempo muito mais curto. Poderíamos situá-lo em 100 anos. Mas todas as propostas que têm sido apresentadas como ideias em matéria de ciência sobre liderança são sempre objeto de controvérsia. O próprio conceito não deixa de ser controverso. E quando falamos de liderança, muitas vezes falamos de coisas muito diferentes. Sintetizando o meu raciocínio, direi que nas várias tradições, nas várias escolas, nos vários modelos, nas várias propostas, temos a ideia de que a liderança é um fenómeno que está centrado na pessoa do líder. Mas temos do outro lado outras tradições que dizem que a liderança é um processo, que é uma relação, ou são padrões de relação e de interação entre líderes e seguidores, entre líderes e subordinados. Até hoje tem sido difícil conciliar estas duas tradições. Reconhecemos que há alguns atributos ou algumas características que os líderes podem e têm e podem fazer diferença, mas também reconhecemos, ou se damos a resposta de que a liderança é um processo, os atributos passam a ser de menor importância ou de uma importância relativamente ao produto. A questão da liderança está fatalmente associada à ideia de que os resultados que as sociedades, que as organizações, que as equipas obtêm são, em parte, explicáveis pelo papel, pela função do líder. Contudo, nós não conhecemos, temos que ser humildes, não conhecemos os mecanismos, como é que essa contribuição é feita. Sabemos que há contributos indiretos dos líderes para o resultado final, mas não sabemos quais é que são os mecanismos. Não entrando nessa componente e nessa discussão, quero apenas referir que é habitual nós, no contexto das escolas, falarmos muito mais em lideranças tipo inspiracional. Querendo com isso dizer que são lideranças que se distinguem da gestão ou de várias outras áreas de cruzamento com a gestão, porque são lideranças que impelem os subordinados e os seguidores a pensar no futuro e não estritamente no fazer de hoje. Ou seja, compelir, dar um impulso para o futuro é seguramente um papel de liderança que pode fazer a diferença. E nessas discussões sobre estilos inspiracionais, há habitualmente a discussão sobre 3 conceitos que sintetizo. Um que tem a ver com carisma, outro que tem a ver com liderança transformacional e, mais recentemente, as questões ligadas à liderança autêntica e à autenticidade. Mas há outros que não vou colocar em cima da mesa. Carisma. O que é o carisma? Temos propostas diversas, mas eu desafio a pensar o seguinte: o carisma pode ser aprendido? Não sei se alguém me arrisca uma resposta.
Sim ou não? Sim. Então, se sim, estamos a desfazer o mito de que o carisma é um dom mágico, quase alquímico, que alguns trazem à nascença e, portanto, desse ponto de vista, o líder ou a componente carismática da liderança faz-se com o uso do poder simbólico. E o uso do poder simbólico ocorre porque há ligações emocionais muito fortes e, normalmente, uma grande partilha de valores, nomeadamente de valores ideológicos. Ou seja, um professor carismático tem uma vantagem sobre outros, consegue usar esse poder simbólico. E esse poder simbólico é facilmente utilizado porque quem é objeto desse poder se dispõe a aceitá-lo facilmente e até a obedecer-lhe. E por isso mesmo é que os líderes que têm esta componente carismática conseguem resultados extraordinários de quem os segue. Claro está que, em muitos casos, podem usá-lo ou usar esse carisma para fórmulas menos saudáveis. E isso levanta outros problemas, que é o escrutínio dos líderes, que não virei falar. Mas será o carisma, ou o líder carismático, ou os processos de liderança carismático sinónimo de liderança transformacional? A resposta é não. O líder transformacional ou as lideranças transformacionais usam o seu poder, usam a sua capacidade de motivação e de inspiração com outros mecanismos que vão para além do líder carismático. E por isso há que clarificar que hoje em dia na escola, quando falamos de lideranças transformacionais, estamos a falar de lideranças que assumem um princípio simples. Nada de mais simples para conhecermos uma entidade ou uma organização como a escola do que tentar mudá-la. Mudá-la no sentido de criar condições, por exemplo, de aprendizagem. Criar um clima de colaboração que facilite que todos os envolvidos na escola consigam, com isso mesmo, contribuir para resultados extraordinários. Por fim, a autenticidade, que é outro dos aspectos que está associado à liderança e que gostaria apenas de deixar dois registros. Primeiro, o próprio conceito de autenticidade, que em grego estava inscrito no templo de Apolo, porque a autenticidade era o mesmo que conhecermos a nós próprios. E uma das questões importantes que se tem demonstrado é que os líderes não são sempre os mesmos, evoluem, assim como os seguidores. E por isso, uma das críticas que é feita, e com fundamento aos estudos sobre liderança, que são, na sua maioria, estudos de caráter estático, significa que eles ignoraram os processos dinâmicos e longitudinais e multinível que, inevitavelmente, se coloca quando nós queremos estudar liderança em contexto organizacional. E nas escolas não será seguramente diferente. Mas, ligando ao conceito de autêntico e da autenticidade na liderança, ser autêntico significa ter pleno poder. Significa ser mestre do próprio domínio, ou do seu próprio domínio, da sua arte, do seu ofício. E um líder autêntico, por isso mesmo, consegue incorporar na sua pessoa experiências pessoais, aprendizagens e ser capaz, de forma genuína, de forma íntegra, afirmar as suas emoções, afirmar os seus desejos e não ter medo que, ao dizer isso, está a propor um processo de idealização e um ideal, mas sabe que, ao fim e ao cabo, ao ser mais autêntico, permite que os seus seguidores o levem a sério e deem algum esforço extra para que os resultados sejam
autênticos. Por isso, a liderança autêntica implica processos em que os seguidores tenham a noção de que ganham e que ganham simultaneamente algo para o coletivo de trabalho, para a comunidade em que estão inseridos e que nessas relações há confiança, que há, obviamente, abertura para pensar e, obviamente, com isso conseguem-se melhores resultados, seguramente, nas escolas. E por isso termino-vos dizendo que os líderes autênticos conseguem desenvolver seguidores autênticos. E com isso a modelagem é positiva. E com isso também vos digo que os professores, na sala de aula ou em qualquer função, têm que pensar que são líderes e que têm que desempenhar funções de liderança que visem a transformação no sentido de conduzir a melhores aprendizagens próprias e dos outros com quem colaborem, com quem estão ao lado. Isso. Muito obrigado pela sua liderança temporal e cronológica. Vamos passar ao Pedro. Já começa aí o olfato a apurar para o almoço e estamos em pulgas para ouvir o Pedro. Eu vou só dar 2 palavrinhas ao Pedro. O Pedro é parceiro, desculpem os outros, mas é parceiro, não é? É o Presidente da Junta de Freguesia de Lumiar, muito envolvida e já aqui agradecido por quem de direito. Também é deputado, por isso irei chamar no caso de, eventualmente. E pronto, eu e a Matilde tivemos a conferenciar e não vamos marcar falta, porque chegou a horas, ok? No entanto, estamos ainda a ponderar se marcamos falta por não ter chegado aos minutos. Mas vamos ainda ver, consoante for a falar. Pronto, exato. Ok, Matilde? Sim. Obrigado, Matilde. Nós estamos em muita sintonia, os dois. Muito bom dia a todos e a todas, já um bocadinho boa tarde, portanto também sou sensível ao argumento olfativo quanto à parte do almoço e procurarei ir aos pontos fundamentais. Em primeiro lugar, queria obviamente saudar a iniciativa e a oportunidade que nos dão também de ser parceiros do evento de hoje, das jornadas de hoje, e em particular agradecer o convite para participar neste painel relativo, e em particular olhando para a temática da liderança e a forma como ela se deve e pode enquadrar através daquilo que é o olhar que a queremos enquadrar no quadro da educação. Enfim, não querendo teorizar e longe de ir buscar as categorias sobre lideranças e tipos de liderança, eu acho que elas até têm estado bem espelhadas nos oradores anteriores e, portanto, não é esse o ponto que pretendia trazer, mas, efetivamente, a escola é, simultaneamente, um local de construção de comunidade e de local que é construído pela comunidade. E, portanto, nesse sentido, tem um duplo desafio que tem que ser encarado na forma como mobiliza os parceiros que são seus parceiros na construção da comunidade. Há muitos anos usava-se com frequência um velho provérbio africano, da ideia de que é preciso a aldeia toda, it takes a village, para construir uma comunidade e para fazer o processo educativo, e, portanto, isto é totalmente verdadeiro e, portanto, temos este eixo de relevo, de mobilização das lideranças para a construção da comunidade e da escola, mas também a escola é construída pela comunidade, ou seja, tem, de alguma forma, esta dupla preocupação de ir buscar aqueles que são líderes comunitários num determinado momento para consigo participarem no processo educativo, mas também, por outro lado, também tem a missão de formar os líderes comunitários da manhã, os líderes da escola no momento, e, portanto, porque lideranças nos vários corpos que constituem a escola, porque há uma liderança no corpo docente, há uma liderança no corpo dos trabalhadores não docentes, há uma liderança no contexto escolar, no contexto dos estudantes, e, portanto, neste processo também há, de facto, 2 momentos paralelos em que eu penso que o maior sucesso de qualquer uma das estratégias deve passar pela influência mútua nestes 2 processos. Desde há muito tempo que, se olharmos até para a forma como enquadramos a legislação sobre o funcionamento e a organização das escolas, e aqui talvez por defeito de formação, porque sou jurista e ainda por cima desempenho funções públicas em que estas coisas surgem muitas vezes, e até há pouco tempo era membro do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, de facto, grande parte das respostas à forma como incorporamos a liderança nas escolas deve passar pela forma como encaramos os processos decisórios e da forma como eles são construídos. E aqui devo dizer, e até se calhar falando contra o que seria posições tomadas, enfim, pelo meu partido, por exemplo, ou pelas principais linhas sobre esta matéria, nos últimos anos, quer no contexto do ensino básico e secundário, quer no contexto do ensino superior, muitas vezes assistimos a uma perda da colegialidade na formação dos órgãos de gestão.
Porquê que eu falo deste assunto, que é aparentemente uma questão burocratizante, uma questão sobre a organização e a estrutura? Falo dela porque ela reflete e pode verter-se para o exterior na forma como se encara a construção desta comunidade que é a escola. A ideia de que substituímos os órgãos colegiais onde estão representadas a diversidade, onde estão representadas as lideranças, onde estão representadas as várias componentes da vida daquela comunidade, de facto, pode aparentemente trazer um aumento de eficácia, porque temos um órgão decisor único e que, portanto, pode mais rapidamente tomar decisões, mas se calhar toma decisões que não passaram pelo filtro da colegialidade, que é também o filtro da discussão com o outro, o filtro da discussão onde estiveram presentes todos os parceiros e todos aqueles que em determinado momento são fundamentais. Portanto, se calhar pensamos que aumentamos a eficácia ao dizer, bom, um decisor único é um decisor mais célere e mais capaz, mas se esse decisor, se lhe faltar o bom senso e a inteligência para perceber que tem que mobilizar o conjunto da comunidade na tomada de decisão e na chegada à conclusão, se calhar a decisão é aparentemente apenas mais eficaz, porque foi tomada mais rapidamente, ou porque foi tomada de acordo com a perspectiva de uma pessoa, portanto, tendencialmente será mais uniforme quanto ao seu sistema de pensamento, mas não é necessariamente mais representativa e mais capaz de espelhar aquilo que é a vontade da comunidade, seja a comunidade totalmente interna ou a comunidade externa que a envolve. E, portanto, não digo que também todos os modelos tenham que dispensar a existência de órgãos singulares, não estou a dizer que a colegialidade é sempre a forma fundamental de assegurar a organização, mas ela, efetivamente, é reveladora de que quando conseguimos fazer estas estratégias que envolvem parceiros, que mobilizam a comunidade de uma forma mais alargada, os resultados tendem a ser mais eficazes, tendem a ser mais positivos. Porque, efetivamente, não é quando toca a campainha e não é quando o aluno sai pelas portas da escola que o processo da escola, que as obrigações da escola terminam ou que o processo educativo termina. E, portanto, há um processo que se segue a esse momento, que aparentemente é um momento formal, mas o trabalho continua e tem que continuar para fora de portas e tem que continuar a envolver a comunidade. E aqui bebemos muito e bastante da experiência que temos aqui no agrupamento de escolas do Alto Lumiar, quer na qualidade de parceiro através do Conselho Geral, quer através de outras parcerias. O próprio agrupamento dinamizou a essência de um conselho de parceiros cujo objetivo é precisamente ter esta auscultação permanente, e a própria comunidade, ao organizar-se em grupo comunitário em que estão representadas as forças vivas do território, desde as instituições públicas às instituições privadas, acha sempre e coloca sempre como prioritário a presença do agrupamento e a presença da escola, porque os fatores de construção de comunidades não podem dispensar a intervenção da escola. E, portanto, isto leva-me ao ponto da dupla função que a comunidade educativa tem que ter, de, por um lado, mobilizar os líderes comunitários e, por outro lado, de gerar os líderes comunitários do dia seguinte. E na mobilização dos líderes comunitários, obviamente, podemos encará-la da perspectiva formal, quem são os líderes comunitários num determinado momento, será o autarca, será o responsável pelas forças de segurança, portanto, aqueles que são parceiros institucionais são seguramente líderes no momento em que desempenham essa função e que têm um quadro de competências que os torna parte integrante desta intervenção, mas mais do que isto até, a mobilização da liderança informal e dos líderes informais na comunidade é aquela que é, talvez, mais capaz de trazer resultados junto da população-alvo, que é através do exemplo daquele que se superou, daquele que conseguiu ultrapassar as dificuldades e que está disponível para colaborar com o projeto educativo. E, portanto, de facto, aqueles bons projetos que conseguimos sempre diagnosticar, seja no quadro das iniciativas da escola, seja no quadro das iniciativas dos projetos BIP-ZIP promovidos pelo município, em todos estes casos, são bem mais sucedidos se temos a possibilidade de ter um líder comunitário, de formar até por vezes um mediador comunitário e de ter alguém que é capaz de funcionar como um farol, como alguém que demonstra que as adversidades existem, não se trata de escondê-las ou de fazer de conta que elas não fazem parte do processo educativo, mas efetivamente demonstrar que elas são superáveis se construídas em conjunto e pela comunidade. E, portanto, se por um lado é fundamental ter esta interação com os líderes e mobilizar os líderes da comunidade, por outro lado, igualmente fundamental é a ideia de gerar líderes na própria comunidade e a escola ser também esse mesmo fator. E é uma realidade também que nem sempre é mais simples e, portanto, nem sempre se traduz da mesma forma em todos os graus de ensino. E, portanto, naturalmente, é muito mais fácil, quando o grau de maturidade é distinto, fazer uma mobilização, por exemplo, para a organização da Associação de Estudantes ou para a organização local, digamos, da comunidade interna educativa, e esse fator pode e deve ser privilegiado, porque é um fator que diferencia muito mais eficazmente o envolvimento na gestão da escola, mas, acima de tudo, porque é um fator igualmente de valorização da corresponsabilização na gestão. Não estamos a delegar tarefas, mas estamos a fazer e a demonstrar a dificuldade que está subjacente
ao processo de liderança e ao processo de compromisso e ao processo de encontrar junto do outro as mesmas preocupações. É, portanto, um processo também, e também ele de aprendizagem, e é também um processo em que somos chamados, de uma forma ou de outra, a enfrentar talvez a maior dificuldade em qualquer processo de liderança ou em qualquer processo de gestão, que é, se quisermos, a gestão do outro. Gerir pessoas, se quisermos, ou articular as relações interpessoais, que é talvez o fator mais desafiante na organização, na gestão de qualquer organização, pode e deve-se começar a ser moldado desde o início e desde a mais tenra das idades, obviamente adequada à escala e à possibilidade de mobilização de recursos. Isto porque, e eu trago também este exemplo, o Constante há bocadinho referia, o outro chapéu que eu também tenho, que é o deputado da Assembleia da República, e também por isso peço desculpa pelo atraso, foi precisamente por causa das votações desta manhã, mas um projeto que tem largos anos de tradução, de experiência, que tem vindo a alargar-se todos os anos e que, de alguma maneira, também é tradutor desta ideia de como gerar e incutir a necessidade do processo formativo de lideranças, é o projeto do Parlamento dos Jovens. Não é uma novidade nacional, é algo que até importamos, não digo tardiamente, mas até só recentemente foi incorporado entre nós, mas que ao promover a replicação dos processos de uma decisão tomada nas instâncias do Estado, vai obrigar, e normalmente obriga, a 3 elementos que são, por vezes, pouco trabalhados no escasso contexto e no espaço de tempo que, por vezes, está disponível para os mesmos. A capacidade de pesquisa e informação com bastante grau de sofisticação, muitas vezes, seja no básico, seja no secundário, quanto ao tema em discussão. É verdade que se procura sempre um tema da proximidade, de forma a que ele seja mais acessível e que possa constituir uma resposta mais clara, mas, em primeiro lugar, uma pesquisa estruturada sobre o assunto, mas, acima de tudo, 2 outras competências que me parecem mais relevantes. A dimensão do diálogo e, portanto, da compreensão que o meu ponto de partida não é o meu ponto de chegada e, portanto, que uma liderança efetiva para poder chegar a um resultado o mais satisfatório possível e otimizador de melhores resultados para todos, tem que pressupor a recolha de contributos dos demais e, portanto, a criação de canais para o diálogo com o outro e, acima de tudo, uma capacidade de compromisso, que é o que, por vezes, é também um elemento que, numa determinada leitura de liderança, como sendo a capacidade de impor uma solução, mais do que a capacidade de construir conjuntamente uma solução, pode ser gerador de uma dificuldade. O nosso contexto, o contexto ótimo, ideal para realizar muitas destas tarefas, seria o contexto alargado da educação para a cidadania, também tem sido matéria que ao longo dos anos temos discutido como implementar, seja através da sua transversalização, seja através da alocação de espaços próprios para o efeito, mas cada vez mais me convenço da ideia de que modelos únicos podem não ser a solução adequada para a diversidade que também encontramos na realidade educativa do país. Ou seja, aquilo que funciona no Alto Lumiar pode não ser o que funciona em Vieira do Minho, o que funciona em Vila Real de Santo António pode não funcionar no Corvo. E, portanto, as necessidades locais têm que ser adaptadas aos tais fatores por onde comecei e aproximava-me do fim, que é a identificação do que é a comunidade local, como é que esta comunidade local está organizada ou deveria estar organizada para ajudar na construção da comunidade educativa e como é que a comunidade educativa também tem os recursos suficientes para interagir com a comunidade local e com ela ser simultaneamente um local de auscultação das lideranças existentes, um local de valorização da sua participação no processo dialogante de construção desta comunidade educativa, mas também de gerar a geração de líderes seguintes. E líderes, entenda-se, não o líder que se vai impor aos outros, mas o líder que é capaz de, num determinado momento, e de uma lógica até diria rotativa, aquele que é hoje líder, amanhã será liderado, e é a lógica mais republicana possível para encarar o problema. Hoje sou eu, amanhã será outro, e por ser hoje eu e amanhã deixar de ser, compreendo a posição em que o outro está, compreendo as dificuldades de quem hoje lidera, porque amanhã sei que poderá ser comigo e vice-versa, e, portanto, estes processos, se incutidos o mais precocemente possível, são efetivamente capazes de dar resultados particularmente positivos e, enfim, sem ter tempo para ir ao detalhe das nossas múltiplas experiências, de facto, o envolvimento comunitário que temos sido capazes de construir em muitos dos locais em que a rede comunitariamente funciona. Eu volto sempre à porta da realidade do Alto Lumiar, porque é mais antiga e tem este enraizamento, mas já hoje em Telheiras, através da parceria local, também fazemos soluções similares, que são, obviamente, na sua implementação muito distintas, porque o território é diferente, porque o território tem problemas diferentes, e, portanto, os parceiros são diferentes, mas a filosofia subjacente ao envolvimento, ao diálogo entre a escola, entre a comunidade local, entre as associações de pais, entre todos aqueles que são entidades que trabalham com o público-alvo, tem-se sempre revelado
muito, muito, muito positiva e, portanto, também em todos estes aspectos traduzem também aquilo que hoje também podemos procurar fazer. A ideia de vários olhares diversos sobre um mesmo problema, que naturalmente não levará a que todos saiam satisfeitos no final com a decisão tomada, mas em que, pelo menos no processo decisório, todos tiveram a oportunidade de deixar o seu input, todos tiveram a oportunidade de contribuir para a decisão e só por esse facto a decisão será mais robusta e será mais capaz de oferecer vantagem à estrutura organizativa escola, mas também ao destinatário da mesma, que é o aluno. Muito obrigado.